Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu sou Mércia Camasso e hoje vamos falar sobre o Espírito Santo. Eu quero te encorajar a ser transformado, a se permitir ser transformado e ser cheio pelo Espírito Santo. Eu quero te encorajar a ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Quando você se permite ser cheio do Espírito Santo, quando você tem uma vida de direcionamento do Senhor, uma vida de obediência, uma vida de temor a Deus, você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. E essa presença do Espírito Santo e essa transformação do Espírito Santo, se permitir ser cheio do Espírito Santo, te torna uma pessoa completamente diferente. O texto que eu quero usar é o texto onde João e Pedro chegam no templo e curam um aleijado. O aleijado está ali pedindo esmola, e aí Pedro vira para ele e fala, lá em Atos, no capítulo 3, no versículo 6, vai dizer: Disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Para pensar comigo. O mesmo Pedro que alguns dias antes negou a Jesus, um Pedro fraco, Pedro temeroso, aqui era um Pedro cheio do Espírito Santo. Um Pedro que tinha convicção de quem estava com ele. Um Pedro que tinha convicção de quem ele servia. É essa mudança que Deus quer fazer sobre a tua vida. Deus quer te tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo. E quando você se permitir viver isso, toda fraqueza vai bater em retirada. Toda fraqueza humana vai bater em retirada e você vai ser forte no Senhor, ousado no Senhor, sensível à voz do Senhor. O Espírito Santo quer transformar a tua vida. O Espírito Santo quer transformar os teus pensamentos. O Espírito Santo quer transformar o seu modo de agir. O Espírito Santo quer transformar você. Pedro foi transformado. Pedro foi cheio do Espírito Santo. Aquele Pedro de lá ficou lá. Aqui era um Pedro cheio do Espírito Santo. E o Senhor quer fazer isso sobre a tua vida. Sabe, uma vida com Deus é uma vida de busca diária para ser cheio do Espírito Santo, buscando a santidade, buscando estar ali como o Senhor quer. O Senhor, ele trabalha de uma forma tão singular sobre a tua vida. Ele te conhece pelo nome. E por tantas vezes, Ele quer que você viva isso. Ser cheio do Espírito Santo. Viver o melhor que Ele tem sendo cheio do Espírito Santo. Viver no chamado e o propósito que Ele tem para a tua vida sendo cheio do Espírito Santo. Isso não pode se perder. Isso não pode se perder no meio da caminhada. Sabe por quê? Porque não é sobre você. É sobre o Senhor. A sua vida. O papel que você exerce como pai, como mãe, como funcionário, na sua igreja, onde você está, é para o Senhor. Por isso o Senhor te convida a ser cheio do Espírito Santo, a ser cheia do Espírito Santo.
para que você veja o sobrenatural, para que a tua fé esteja alicerçada nele, para que a tua confiança esteja nele. Sabe por que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe esperar. Por mais que esteja doendo, e não é sobre a dor, não é sobre dizer para o Senhor, Senhor, parece que eu não dou mais conta. Não, é sobre permanecer. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que há uma luta diária, uma guerra diária entre a carne e o espírito. E ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é, independente do que tenha acontecido, eu escolho permanecer. Independente do que eu tenha passado, eu escolho permanecer. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pensa em largar tudo. Pode até pensar em largar tudo, mas não larga. Essa é a diferença. Pode até dizer para o Senhor, Deus, eu não dou mais conta, parece que eu não aguento mais. Mas o que você faz? Você permanece. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue largar o Senhor. Ela não consegue largar a presença. Ela não consegue abrir mão de tudo. Você pode pensar em abrir mão de tudo para dizer para o Senhor, Deus, eu não aguento mais. Mas você não consegue. Uma vez cheio do Espírito Santo, um encontro real. Eu falo de um encontro real. Um encontro que te impacta, que te transforma. É um caminho sem volta. E é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor espera. Cheio do Espírito Santo. É lutar para não cometer o mesmo pecado. É saber que você é falho, você é pecador, mas que você está lutando para não cometer os mesmos pecados. Eu te encorajo a ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. A ser alguém que, por mais que demore, você está lá. Por mais que não seja como você quer, você está lá. Por quê? Porque você sabe que vem do Senhor. Por mais que você não queira perdoar, você perdoa. Por mais que você não queira ir, você vai. É aceitar a vontade de Deus. Ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é aceitar a vontade de Deus. Aceitar o querer dele. Eu oro para que você viva a mesma transformação que Pedro viveu. Em um momento estava negando a Jesus. No outro estava cheio do Espírito Santo, sabendo que quem poderia curar, quem poderia salvar, quem poderia libertar, quem estava com ele. Feche os teus olhos. Sopra, Senhor. Sopra sobre esta vida agora. Se permita sentir o Espírito Santo. Se permita ser cheio do Espírito Santo. Se permita ser tocado, ser constrangido pelo Espírito Santo. Ele é real. Ele é o teu melhor amigo, o teu consolador. Ele é tudo o que você precisa. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Eu declaro que aonde você for, as pessoas sentirão a presença do Espírito Santo. Haverá mudança e transformação, porque hoje você se permitiu ser cheio do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e que essa palavra toque o teu coração de uma forma diferente em nome de Jesus. Amém?